Ô, Tainá, Oi, quer começar falando um pouquinho aí de você, se apresentar para o pessoal? pode ser, claro. Você? Bom, ó, eu sou formada, né, desde 2019, 2018, na verdade, né? Sou formada aí pela Universidade Paulista em fisioterapia. Sou especialista em fisioterapia, especialista em cardio-resp, né, pela Santa Casa de São Paulo. Tenho aprimoramento em urgência e emergência pediátrica. E também sou, né, supervisora da pós-graduação aí em fisioterapia hospitalar pela Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo. E também atuo como fisioterapeuta pelo Hospital São Luís Gonzaga, que também faz parte da Santa Casa, numa unidade de terapia intensiva adulto. Então, é mais ou menos um pouco disso. É muita Santa Casa, né? Né, a gente respira Santa Casa. Respira Santa Casa há muito tempo. Depois que entra, ninguém quer sair mais, né? É, tem essa também. Tainá, então com a missão para você hoje falar um pouquinho sobre ventilação não invasiva, né? Quer Isso. começar falando um pouquinho sobre o que é a ventilação não invasiva, como que é utilizado no hospital? Pode ser. Então, ó, a VNI, né, é um suporte ventilatório que a gente aplica no paciente sem uma prótese endotraqueal. Então, normalmente a gente faz uso de algumas interfaces. O que são interfaces aí, para a galera que talvez não saiba ou ainda está aí no início da faculdade? São máscaras, né, que a gente acopla no rosto do paciente e através dessa máscara a gente fornece aí um suporte ventilatório. E aí, para você indicar esse procedimento, eu acho que o que começa a pegar mesmo é a questão da indicação. Então, você precisa ter uma boa indicação. Coisa que atualmente a gente vê que virou um pouco banal. As pessoas esqueceram um pouco das reais indicações, né, de uma VNI. Então, tem certas coisas que não cabe o uso desse procedimento, né, dessa interface e desse suporte ventilatório. E às vezes a gente acaba tendo falhas ali porque a gente optou por uma indicação que não era uma indicação correta para esse suporte. Então, acho que o início é exatamente isso. Entender que é um suporte não invasivo, que você vai fornecer ele para o paciente através de uma máscara, e aí pensar na indicação desse suporte. Então, acho que o inicial para você pensar em VNI é isso. Muito bem. Quer falar uma coisa? Não, tá ok. Você falou da indicação. A gente vê assim que indicar a VNI, a gente vê muita gente indicando, né? Vê o paciente ali um pouquinho cansado, né? Que o pessoal fala, aí o pessoal já olha, físio, coloca uma VNI, é dessa maneira, né? E as contraindicações, Thay? Ah, aí é o que pega, né, na verdade, né? Porque a gente tem contraindicações que são absolutas, né? E contraindicações que são relativas. Então, o pessoal acaba se confundindo muito nessas questões. Então, eu costumo dizer para os alunos, né, até lá na pós, quando eles vêm falar de VNI, que eu falo, primeiro ponto, a indicação. Então, para mim pensar na contraindicação desse doente, eu tenho que saber por que você está indicando aquilo. A gente sabe que é recomendação aí nível A, dois perfis de pacientes que a gente sabe que vão apresentar uma boa resposta a essa VNI. Então, eu sei que o DPAC exacerbado é um nível A, eu sei que também um edema agudo de pulmão de origem cardiogênica é um perfil nível A. Então, esses dois perfis são dois perfis que são as indicações assim absolutas para você indicar uma VNI. Lógico, né? Depois eu vou até pontuar algumas coisas disso também, porque o pessoal se perde até nas indicações que são nível A. Ai, Thay. Tem, a gente sabe que tem. E as contraindicações, então a gente tem que pensar, né? Contraindicação absoluta aí. Um paciente que está num desconforto respiratório, uma insuficiência respiratória, que não tem mais e não cabe mais o uso de uma VNI. Então, esse paciente já precisa ir, de fato, de um suporte invasivo.
Então, às vezes, você vai acabar gerando aí para esse paciente uma fadiga, né? Tentando mais uma VNI ali, tentando manter ele num suporte não invasivo, sendo que a necessidade dele já não é mais essa. Então, é um paciente que já tem ali um risco, uma insuficiência respiratória grave, que a indicação dele é a intubação mesmo. Então, ele precisa desse procedimento. E também a PCR, né? Não vou dizer que nunca ouvi falar, mas a gente sabe que até na PCR, às vezes vão pedir uma VNI também, então é contraindicação absoluta, né? A gente não vai Mas na colocar, hora de ressuscitação, né? Faz parte. a gente não vai colocar um suporte não invasivo num paciente que acabou ali, tá numa parada cardiorrespiratória, né? Então é uma contraindicação absoluta. E aí tem as relativas, né? Que aí começam a piorar mais ainda, né? Rebaixamento de nível de consciência, por exemplo. O pessoal fica muito confuso com isso. E aí você tem que parar para pensar, por que esse paciente está rebaixado? Para pensar na indicação ou não dessa VNI. A única cabível informação que a gente pode ter para um paciente que está rebaixado é se ele está ali numa acidose respiratória importante, no caso do DPLC, por exemplo, então uma hipercapnia, então você vai fazer ali o uso da VNI para reverter esse quadro. Aí é cabível você entender esse rebaixamento de nível de consciência. Agora o paciente chegou, fraturou, bateu a cabeça, teve um TCE e aí tá rebaixado e quer fazer uma VNI, não tem muito sentido você insistir num suporte não invasivo para esse doente. Né? Essa parte da indicação é muito importante, porque quando a gente entra no hospital, né? Não é todo mundo que sabe sobre a ventilação não invasiva. Então, a chance, que já deve ter acontecido com o Thiago, com você, de uma indicação errada, né? São enormes. Assim, você consegue contar uma pra gente? Nossa, Deus! E eu não tenho nada a ver com isso, viu? Gente, tem, sempre tem, né? Eu vou contar uma, porque eu sei que o pessoal que trabalha comigo deve estar rindo aí, deve estar louco para me falar disso, porque foi um plantão que a gente teve de final de semana, né? E aí a gente trabalha, querendo ou não, graças a Deus, né? A gente tem uma troca muito boa com a equipe que a gente trabalha numa equipe multi maravilhosa. E a gente tem uma boa troca com o pessoal da nutrição, então a gente tem uma troca com o pessoal, né, as fonos que trabalham com a gente, a equipe médica, a diarista, então a gente sempre trata o nosso paciente mesmo, discute o paciente como um todo, e a gente sempre pensa que a responsabilidade pelo doente ali é de todos nós, então cada um dentro da sua especialidade, da sua função, mas que a gente possa atingir a melhor terapia para aquele doente naquele momento. Só que final de semana a gente sabe que existem as folgas, né? Então vem plantonistas de fora cobrir, não conhece a gente. E aí a gente se depara com algumas situações que são um pouco umas enrascadas, eu diria, né? Então, já aconteceu, por exemplo, emergência dialítica. Emergência dialítica era esse paciente, no caso. Um paciente que tinha uma ureia altíssima, uma create altíssima, nem lembro os valores, mas era bem absurdo mesmo, né? Era 200 e pouco, né? De ureia e uma create lá de 8. Era bem absurdo. Ele era anúrico, ele não urinava. Então, ele já fazia ali o uso do chá, ele dialisava. Era um paciente de emergência dialítica mesmo. E aí, a médica que estava de plantão nesse dia, né? Era uma médica que a gente nem conhecia. Ela foi cobrir esse plantão no final de semana e ela pediu, né? Na verdade, ela não pediu. Ela mandou, né? Ela mandou, né? Ela foi até mim e falou assim: olha, paciente tal, eu estou mandando colocar uma VNI. Aí eu parei assim, olhei um pouco assim para ela, mas na hora eu nem falei nada, tá? Antes que alguém fale que eu já respondi, eu nem respondi nessa hora. Eu nem dei muita trela e fui avaliar o doente mesmo, né? Pensei que poderia ter alguma coisa respiratória. Então, fui avaliar o doente lá, beira-leito, auscultei, vi os exames, avaliei o doente por inteiro e vi que não tinha indicação nenhuma, né? O paciente realmente tinha uma taquipneia, tá? Mas era uma taquipneia que ele estava fazendo uma compensação. Era um paciente que tinha uma acidose metabólica absurda.
né? Ele estava se eu não me engano, acho que era um BIC de 7, né? Era algo bem Era por aí. absurdo. Um pH baixíssimo e ele tinha um CO2 de 24. Ele estava taquipneico, tentando mesmo fazer a compensação, gerando uma alcalose respiratória para compensar a acidose metabólica. Fora isso, saturando bem, a ausculta boa, ele não estertorava, não tinha nada. A VNI ali, para ele, não ia resolver nada. Não tinha nenhuma indicação de VNI. E aí ela voltou para mim, né? E aí eu falei para ela, expliquei para ela o porquê não, que não tinha indicação, que aquilo não tinha cabimento eu fazer, né? Aquela VNI. E aí ela virou para mim e ela respondeu: e você acha que você é quem? Eu dei muita risada na hora que ela falou bem sério assim: você acha que você é quem? Eu tenho 20 anos de UTI, eu sou cardiologista, eu sei os efeitos da VNI, né, no paciente que está em edema agudo. E ela começou a falar um monte de coisa. E aí eu tive que dizer para ela, né, quem eu era, né, realmente, fisioterapeuta da unidade, e que não tinha indicação e que eu não iria fazer. Mas a briga ficou tão assim que o Thiago nem tinha chegado para pegar meu plantão ainda, coitado. E o Thiago escutou, mas escutou tanto, né? Menino mal criado, né? Ela começou a falar tanta coisa que era muito engraçado. Mas nitidamente era uma médica que era bem segura. Acredito que ela realmente tem experiência com VNI, mas ela não conseguiu entender que não era a indicação do doente. O doente não precisava de uma VNI, e sim que ele precisava dialisar, reverter essa acidose metabólica, e a parte respiratória, então, iria se tranquilizar, e nunca foi o problema dele a parte respiratória. Mas até ela entender isso, ela não entendeu, eu acho, que até o final do plantão, porque ela brigou ainda com o Thiago depois. Ele nem tinha chegado no corredor, né, Thiago? Conta a sua parte aí. Não, exatamente. A Tainá arruma os problemas e sobra para mim, né? Mas é bem isso que a Tainá falou. E lá, né, a gente tem assim uma conversa com a equipe, a Tainá falou muito bem. É muito tranquilo, né? Tem até bastante gente aí da equipe na live. E a gente não tem muitas dificuldades, né? Pelo menos lá no nosso setor, né, Thay? E foi realmente ali algo muito pontual, né? A gente não costuma ter, a gente tem uma conversa tranquila sobre VNI com os médicos da unidade e as coisas acontecem tranquilamente, né? Foi até uma coisa que perguntaram da outra vez sobre autonomia no setor. E lá a gente tem uma autonomia bem legal, né? Na Santa. Como que tá, Lari, onde você trabalha, assim, com a VNI? Eu ou a Thay? Você, a Lá, conversa é difícil? então, é difícil. Assim, o nosso problema maior lá é o paciente acoplar. Porque aí, até respondendo alguma das perguntas, né, que falavam sobre isso, qual dispositivo tem disponível no serviço, lá a gente faz com o ventilador, e é o que eu comentei na outra live, é aquele ventilador maravilhoso. Como que é que você chama, Tito? É o Eternity. A gente tem também, viu? A gente também tem esse. Então, aí fazer VNI com aquele ventilador é impossível, então o paciente não acopla. Então, a minha dificuldade hoje com a equipe é isso, é mostrar para que o paciente não está acoplando, né? Você já fez? Você já experimentou? Já viu como que é o efeito, né? Então, não vai... já vi médico querer amarrar paciente na cama para poder fazer VNI. Então, assim, porque o paciente não acopla. Então, é complicado. Então, a minha dificuldade hoje é mais essa questão. E lá vocês têm só ventilador disponível? Só ventilador. Se a Santa Casa quiser doar um gerador de fluxo, a gente tá Ai, essa foi muito boa agora, viu, Lari? A gente também ganha muita doação. Apesar que, né, ultimamente a gente tem alguns geradores novos, né, de fluxo. Material, gente, realmente eu acho que é uma luta para todo mundo que trabalha no sistema público, né? E a gente consegue comparar com o sistema privado, porque a diferença é gritante, né? Sabe, né? A gente
trabalha também, trabalhava, eu trabalhava, porque eu saí recentemente, né? Mas a gente trabalhava em outro lugar que a rede, né, fornecia Tem interfaces tudo, de né? todos os tipos, eram bipaps e bipaps modernos, que você conseguia garantir ali um conforto para o paciente evidente. As VNIs que eu fazia lá eram perfeitas. O paciente não, eu não tinha a dificuldade que eu tenho para fazer no sistema público. Então, eu conseguia escolher o tamanho da interface, eu conseguia pegar um cabresto que não ia machucar, que não ia gerar lesão de pele. Então, o conforto do meu doente era absurdo. Então, assim, isso conta muito para a falha ou não da VNI, né? A gente sabe disso. E às vezes é uma coisa que a gente briga até lá na Santa, né? Fala assim, nossa, tá falhando muito na VNI, mas a gente não tem vários tamanhos de máscara, a gente tem um tamanho que é padronizado ali no tamanho M, e que a gente tem que fazer caber desde na vozinha, que é bem magrinha, e até no paciente que já aí tem um grau de obesidade maior, e você precisa tentar acoplar nele aquela VNI. Então, a dificuldade do material é uma das causas também que faz, às vezes, com que a nossa atuação fique limitada, né? E que a gente acaba perdendo ali um pouco do recurso e a falha da VNI acontece às vezes pelo material mesmo, pela falta de um material adequado para aquele doente. Então, o ventilador também às vezes é um problema. Às vezes a gente briga pelos velas, né? Fica aquela competição, eu preciso fazer uma VNI, eu preciso fazer tal coisa. Porque acho que o melhor ainda para a VNI é o vela que a gente tem. É verdade. E você já fez, Thay, Beri, em você mesmo? Já, né, na época de aluna, a gente sempre passa por essa tortura, essa loucura, né? Eu fiz, né? Atingi uma PIP lá de 20, a louca, mas é muito difícil, né? Nitidamente não é fácil. Então, quando o paciente realmente fica agitado, que ele não consegue acoplar, a gente precisa entender que não é fácil respirar com aquela pressão, né? Contínua ali pra gente. Não é fácil. Eu testei quando aluna, já faz tempo, depois nunca mais fiz, né? A gente testa bastante nos alunos agora, a gente deixa eles fazer. Até lá, quem gosta muito de colocar os alunos é a Angélica, né? Eu nem vou nessa parte da aula, porque eu sei, vai que inventam de colocar em mim. Então eu dou uma fugida nessa hora. A Angélica gosta de fazer essa tortura um pouco lá com os alunos. Então, acabo deixando ela deixando eles treinar. E a equipe médica também, né? Tive vários residentes, a gente acaba Sim, explicando para eles, né? Porque a gente fala que eles saiam daqui, pelo menos, também entendendo um pouco de VNI, da importância da indicação, né? Para não cometerem alguns erros, né? No mundo aí fora, em outros hospitais. Então, eles também testam, fazem, né? E veem um pouco como é difícil, não é tão fácil assim, não. é verdade. Você já fez, Thay? Eu fiz também, é horrível, né? Eu fico pensando, eu que não estou bem, sem insuficiência respiratória, imagina o doente, né, já debilitado de tantas coisas, em outro ambiente. Nossa, não consigo nem imaginar. Por isso que às vezes eu brigo tanto dentro do ambiente hospitalar. Eu falo assim, ele não acopla, ele não acopla. Como que eu vou fazer? É bem isso. Agora, até às vezes a gente agora associa, né, uma coisa que a gente tem tido bastante, acho que pós-pandemia, uma coisa que a gente não tinha muito, que era o uso do Precedex aí também, para Nossa, muito auxiliar, bom. acoplar a VNI, né? Então, antes a gente sofria muito, porque o pessoal queria tranquilizar ali o doente, às vezes ia me fazer uma quetiapina, me fazer alguma coisa, o paciente rebaixava de vez, você não conseguia colocar a VNI, porque errava ali um pouco na dosagem da medicação, e aí É depois, muito caro. um dos ganhos pós-pandemia é que, pelo menos lá na Santa Casa, o Precedex não tem faltado. A gente tem tido bastante Precedex. E, pelo menos, todos os que eu tenho, quando precisa mesmo associar, tem feito um bastante efeito mesmo. Eu tenho conseguido manter o paciente mais calmo na VNI com o uso do Precedex. Não sei se É, vocês também concordam aí. lá no serviço, no meu serviço também, onde eu trabalho também. O Precedex tem ajudado muito a tranquilizar aí o doente para a gente conseguir acoplar essa VNI melhor. Ô, Thay, e você falou sobre a PIP.
né? Você poderia falar pra gente qual é o efeito da PIP na VMI? O que é a PIP? Bom, então vamos lá, né? Sempre, essa pergunta é sempre também uma questão de dúvidas que gera aí nos alunos, principalmente, né? Eles sempre falam, né? Ai, esse paciente eu preciso colocar uma PIP de tanto. Aí eu fico, mas É. por quê? O que você quer ganhar com isso, né? Qual é o efeito que você quer? Aí fica aquele cri-cri, ninguém sabe me responder, tem hora, né? Aquela confusão para entender o Posso porquê. dar um adendo, gente? É porque ela era uma supervisora, né? Então, assim, essa carinha, quando ela pergunta, nem sempre é com essa carinha, né? Aí você fica, ai meu Deus, não sei, pra que eu quero abrir, Gente, o não meu quero. olhar é o mesmo. Eu sou super calma. Só pra Mentira. É, os meus alunos desculpa vão me te cortar, dedurar aí daqui a pouco, meu Deus do céu. desculpa te cortar, tá? Não, imagina. Então, normalmente eu falo para eles assim: pensa na parte respiratória primeiro. O que você quer ganhar ali com essa PIP, né? Então, eu sempre falo para eles: recrutamento de unidades alveolares, você consegue. Então, você consegue fazer esse recrutamento ali. Ah, eu quero aumentar a capacidade residual funcional desse doente. Você consegue isso com a PIP também. Ah, eu quero melhorar a complacência pulmonar do meu doente. Você vai conseguir. Melhorar a PO2. Você consegue um ganho aí na parte hipoxêmica desse doente. Aí eles, às vezes, né, ficam para mim assim: ah, eu quero também reduzir o shunt intrapulmonar. Você consegue isso, fazer redistribuição ali dos líquidos, né, principalmente no edema agudo. Então, assim, eu falo para eles: pensem o que vocês querem com aquela patologia, por que vocês estão colocando essa BMI e o que a PIP pode oferecer. Então, eu sempre falo para eles: pensem primeiro no respiratório, o que vocês querem com isso, e depois pensem no que vocês querem associado a isso. Então, cardiovascular. Ai, eu quero a redução da pré e da pós-carga do ventrículo esquerdo. Tá, você quer redução do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Você vai ter isso. Então, eu sempre falo para eles: a PIP ela tem efeito em todos os nossos sistemas, então cardiovascular, hemodinâmico, respiratório, neurocrítico. E assim, é uma aula, né, que você teria que fazer só disso. Um tema talvez aí para o próximo, só de efeito da PIP aí, né? Em todos os sistemas que a gente tem. Mas o que eu falo para eles sempre pensar, então, se eu tenho uma PIP, eu coloquei essa PIP, o que vai acontecer? Eu vou ter aumento da minha pressão, né, intratorácica, e com isso eu tenho o quê? Uma redução, né, do meu sistema vascular sistêmico. Então, eu tenho uma redução ali dos meus vasos, e com isso eu tenho compressão de veia cava inferior e superior. Com isso, eu tenho uma alteração aí no enchimento do meu átrio esquerdo, diminuição do débito cardíaco, diminuição da minha PAM, e por aí vai. Então, você tem que saber exatamente o porquê que você está colocando essa PIP e o efeito que você quer com isso. Então, acho que é muito amplo, né? Mas, assim, eu falo para separar por sistemas, né? Mais ou menos. E aí, sempre tem dúvida também por isso. E C? Essa é uma dúvida que eu sempre falo, eu até brinco, né? Paciente com IC. Aí eles falam para mim, eles não podem ver o diagnóstico IC que eles falam, tem que fazer VMI. Aí eu falo, por quê? Aí fica todo mundo assim, não sei. Aí eu falo, gente, nem sempre o paciente que tem IC tá ali e ele veio por uma descompensação desse quadro Não de tem um IC. insertor, né, Thay? Às vezes o paciente não tem não tá estruturando, não tem nada, a USP tá limpa, e aí eles viram para mim e falam, vamos fazer VMI? Aí eu, por quê? Porque IC. Aí eu, tá, o que tem? Adoro. O Thiago sabe, mas é o tempo inteiro. Até às vezes a equipe médica já pergunta, né? Ele vai fazer VNI, ele é IC, não sei o quê. Aí a gente já. Ele não tem indicação no momento para isso, né? Então, a gente precisa também entender o efeito que a gente quer para aquele doente. Então, edema, né, pulmonar, eu falo para eles: se o paciente está realmente num quadro de edema pulmonar cardiogênico, aí sim, eu vou pensar no efeito que eu quero. Então, se eu tenho uma presença ali de líquido que tem uma alteração na minha pressão hidrostática e oncótica ali, e eu tô tendo esse edema pulmonar, aí eu vou pensar no uso da pressão positiva para aumentar o fluxo respiratório, aumentar volume e complacência, redistribuir bem esse líquido, favorecer essa troca gasosa e ventilação. Então,
Depende, tem que saber o porquê que está acontecendo aquilo. Não tem jeito. Às vezes, o pessoal se apega muito aos números, né? Ou se apega muito àquilo que está ali na teoria, de que para ICC é bom, para DPOC é bom, mas peca na avaliação e no entendimento que o paciente precisa naquele momento, né? Sempre. É o que eu falo, nem, não é, às vezes não é isso que está fazendo, ele está ali descompensado, então o paciente chega, a gente tem um grande problema maior ainda lá na Santa, né, no São Luís Gonzaga, porque a gente não tem um PS que é porta aberta, então os nossos pacientes já vêm da UPA com às vezes algum quadro tipo, algum diagnóstico feito por eles, e às vezes eles já vêm como a gente brinca, né? Já é um paciente mexido, né? Então você não pega ele naquele primeiro momento que ele chega no PS. Então já foi feito muita coisa. Esses dias a gente está até comentando lá na UTI, o paciente chegou em insuficiência respiratória na UPA, aí fez BNI por sei lá quantas horas, ainda vai para o São Luís, aí a gente vai fazer mais sei lá quantas horas de BNI para entender que ele não está respondendo, que ele já falhou e que ele já tinha que estar entubado, porque então, às vezes a gente perde o time da coisa. Exatamente. Pensando nisso, aí entrando na ICC, né, tá, que você estava comentando, e pensar também que a AVNI não faz milagre, né? Não adianta você Também, né? estar enxugando gelo. Então, assim, só a AVNI não vai fazer milagre. Ele vai precisar de algum remedinho, a equipe médica precisa dar uma O olhadinha aí, famoso remédio. sabe? Um remedinho famosinho, quem sabe também ajuda, né? Porque às vezes eu tenho essa impressão também no serviço onde eu atuo, que a Geni vai fazer milagre no ICC. Não, não vai. No edema agudo, não vai, né? Não vai ser só ela que vai enxugar o que precisa ser enxugado. Eu também acho, né? É por isso que eu falo. Eu acho que hoje em dia o principal é realmente a gente saber trabalhar em equipe multi, né? Eu acho que não tem como nenhum profissional sobreviver sozinho ou gerar condutas sozinhos. Então, lá eu brinco que até hoje eu tava brincando, né? A nossa diarista está de férias, e aí eu brinquei hoje com a Angélica e falei assim: tudo que muda, eu tenho a nossa Nutri está de férias, a nossa diarista está de férias, eu assim, tudo que muda, assim, você fica meio que perdido, né? Porque são outros pensamentos, outras condutas ali, e a gente normalmente é uma equipe que já tem uns pensamentos muito bem definidos, a gente já sabe o andamento ali que a gente tem para certas coisas, então assim, até você se assusta um pouco com as condutas quando vem algo diferente e quando tem alguma mudança. Então, o que eu percebo, assim, disso tudo, hoje em dia eu não tenho essa dificuldade. Normalmente, lá a equipe médica, sempre quando a gente vai avaliar ou a gente já vai conversar com eles sobre a indicação, eles mesmos já pontuam qual a parte deles, o que eles poderiam entrar de medicação, ou se não está respondendo aquela medicação. Aí a gente tem a nefro, se vai pedir uma avaliação da nefro, o que a gente vai poder entrar ali de solução para resolver. Então, a gente tinha esses dias um caso muito, muito difícil também. Era um paciente que era renal crônico, ele era anúrico, ele precisava dialisar, mas ele não conseguia manter um catéter. Ele não conseguia de jeito nenhum manter catéter. Então, eles funcionavam com catéter, esse catéter fazia um trombo e ele não conseguia dialisar. Tá? Ele não fazia nenhuma diálise efetiva. E ele estava evoluindo com edema agudo, só que ele também não responde a furo. Então, não tinha. Aí o pessoal ficava assim, e a VNI? Eu assim, eu vou fazer o quê com a VNI? Não tem. Aquele líquido tá ali, não tem. Não adianta a gente ficar colocando a VNI segurando algo que não está adiantando. O que ele precisa, a gente não está conseguindo fornecer para ele. Então, esse paciente até foi transferido, foi para Santa Casa, né, para conseguir esse catéter, enfim, voltou. Infelizmente, hoje ele até foi a óbito, né, fiquei sabendo. Ele não voltou para a nossa unidade, voltou para a unidade de um outro colega, né, que é do Elton, acho que nem sei se ele está aí assistindo, mas ele acabou indo a óbito. Mas para a gente ver que nem sempre a gente consegue também solucionar um problema com a BNI, ou que a gente vai segurar aquilo
né? Essa famosa frase, né? Segura na VNI é bem... Ah, Todo mundo já ouviu isso terrível. na vida, eu acho. É, Não tem como. Mas a gente tem essa boa troca. Então, a gente tem uma troca boa com a Fone em questão de broncoaspiração. Então, assim, isso eu acho que atualmente é o mais importante. Então, eu tenho que entender que o meu paciente vai precisar também de uma boa nutrição para me conseguir fazer aquela reabilitação, que eu preciso que ele tenha ali, consiga comer, consiga, né, ter as suas propriedades ali também com a ajuda do pessoal da fono. Então, a equipe toda, o pessoal da enfermagem, as meninas, né? Lógico, quando a gente tira do leito, bagunça o leito, que elas ficam bravas, mas a gente sempre se perdoa no final do plantão, tá tudo certo, não vai ter erro, mas precisa. O segura na avenida, o pessoal, olha, muitas pessoas, eu acho que já não segura não na VNI, viu? não Ou segura, gente, não de tem jeito nenhum. como. Depois da Otário. live, ninguém vai poder fazer uma péssima indicação da VNI, hein? Por favor. Otário, você falou aí de segura na VNI, você falou de falha. Quanto tempo, assim, você costuma avaliar para ver se tem sucesso ou falha de VNI? No máximo 2 horas. Então, depende muito do perfil do paciente, né? Do porquê que ele, o que ele está apresentando ali para mim, mas eu acho que a todo instante é um perfil de paciente que eu não consigo simplesmente colocar a VNI e sair. Então, eu preciso o tempo todo ficar ali reavaliando meu doente. Então, normalmente eu coloco, avalio. Aí daqui a pouco eu vou lá, coloco de novo, né? Vou lá de novo no leito, vejo se tá tudo bem, reavalio. E fico em cima do doente o tempo inteiro durante 2 horas. É o máximo que eu deixo. Eu não consigo passar disso. Eu já sei que não vai ter uma resposta boa depois disso. E isso, lógico, se eu coloquei em meia hora, eu já tô vendo que o paciente está piorando, eu já interrompo ali mesmo e já sei que ele não tem mais indicação desse suporte. Ele precisa de um suporte mais avançado, ele precisa de uma intubação ali para conseguir continuar com o tratamento. Então, eu não costumo ficar insistindo e não, olha, faz muito tempo. Eu acho que a última vez que eu escutei esse negócio de segura na VNI, eu era aluna ainda, viu? Porque o pessoal lá sabe como eu sou meio chata. A gente não tem nessa essa dificuldade em si, Não, né? isso é muito bom. A gente conseguiu depois de muita luta, né? Eu acho Essa que no Covid autonomia. também o pessoal ficava muito nessa, né? Segura, segura, vamos tentar, segura mais um pouco. Sim. E acho que às vezes no início também, quando era muito novo, acho que a gente acabou errando muito, né? Eu vejo isso hoje, que às vezes a gente segurou demais alguns pacientes e acabou que depois a gente viu que já estava tarde, que a gente perdeu o time. Então, é complicado, né? Eu acho que naquele momento da pandemia, por exemplo, foi um momento que a gente no início errou demais em questão de VNI. A gente até falava, nossa, a maioria das nossas VNIs estão falhando, né? E realmente não dava. A gente tentava de tudo. E a falha de VNI, pelo menos lá com a gente, né, foi muito alta. Eu não sei com a Lari, mas com a gente foi muito alta na pandemia. Com a gente também. Não sei se pelo manejo da doença como um todo, né, muito desconhecida, mas também tive muitas falhas. E para você ver como o serviço é sempre diferente, né? Porque, olha, eu não sei qual foi a última vez que eu vi uma intubação eletiva. Então, assim, já vi Meu Deus. paciente parar por insuficiência respiratória, porque eu tô falando que a gente ele não tá acoplando, não tá adiantando, tá tendo falha, e esse paciente ia a óbito por conta disso. Então, é ótimo aí que no serviço de vocês Tem uma pergunta. Eu vou ler aqui, pode é um falar. ganho muito grande. Pode falar. Mas lá eu ainda tenho muita dificuldade com isso, muita dificuldade. E é uma pena, porque é uma coisa que poderia ser resolvida, né? Você olha e vê um paciente indo a óbito porque ele não tem mais de onde tirar, né? Então, Às vezes eu acho que eu sou até um pouco assim, né? Porque às vezes quando algum médico vira pra mim e eu falo assim, ah, mas vamos manter, não sei o que, eu já pergunto
qual é o problema? Qual a insegurança? O que tá te afligindo tanto? Vamos tentar resolver, né? Porque, querendo ou não, é um hospital escola, né? A Santa Casa, então a gente também tem residência. Então, assim, eles também têm hora que estão ansiosos, estão nervosos, nunca fizeram aquele procedimento de fato. Então, eu acho que até nisso a gente que já tem um pouco mais. Porque a minha primeira VNI, meu Deus, eu tremia, né? Não sabia, gente, eu tinha dó do paciente. E o paciente que devia estar com medo e eu tava lá tremendo, morrendo de medo, quase me colocando na VNI. O Rafael perguntou se um paciente vem de um local com 40 minutos de VNI, ele tem a transferência e o novo local coloca na VNI. Se esses 40 minutos perde ou se dá continuidade. A Tainá meio que respondeu um pouquinho antes, né, um pouquinho antes de você entrar, Rafa, de um paciente até que está com a gente, né, lá no hospital. E é aquilo, é a avaliação, né? Quando o paciente vem de transferência, a gente pega o caso, nem sempre a gente pega o melhor caso, né? Passado, às vezes chega sem história, com pouca informação, né, Thay? Mas a gente fica sabendo que ele fez VNI na outra instituição. E aí a gente tenta avaliar ali no momento. É bem isso que a Tainá falou. Se em meia hora você não vê melhora, principalmente esse paciente que já fez VNI em uma outra instituição, aí você precisa discutir o caso com os médicos, né, com a equipe médica, para ver se a intubação já não é a melhor conduta, né, Thay? Tem um ponto que às vezes quando chega esses casos assim que eu fico pensando, por exemplo, assim, a gente tinha uma realidade antes do Covid, né? A gente teve uma realidade durante o Covid, por exemplo, UPA não tinha fisioterapeuta antes do Covid. Durante o Covid tinha fisioterapeuta, depois do Covid não tem mais fisioterapeuta de novo. Esse é a atual situação, mais ou menos, dos pronto atendimentos. Aí, por exemplo, chega para mim lá e fala assim, fez VNI. Às vezes nem vem essa informação, só que você não sabe exatamente como foi feita. Então, assim, esses 40 minutos de VNI foi feita com qual dispositivo, o que eles usaram. Às vezes não tem nada de informação. Realmente, quando vem assim, eles só falam, tentou VNI. Mas você não sabe se realmente essa VNI chegou a ficar acoplada, se quem fez, se entenderam realmente a indicação ali da VNI, qual dispositivo que usou, se usou um ventilador, se usou um gerador de fluxo. Porque às vezes eles querem utilizar o paciente um DPOC, exacerbado, e quer usar o gerador de fluxo. Você sabe que você não vai conseguir tratar esse doente num gerador de fluxo, né? Você precisa aí de um ventilador mecânico, um BIPAP. Você precisa ali ter um controle sobre o volume corrente desse doente. Então, assim, eu, por exemplo, pacientes que têm uma insuficiência respiratória hipoxêmica, eu até utilizo o gerador de fluxo, mas quando eu falo aí de uma insuficiência respiratória por, né, uma hipercapnia, eu vou optar sempre por um BIPAP, né, por um ventilador, e utilizar ali também, ver o volume, né, desse doente. Até porque a gente sabe que volumes altos, também pacientes nas primeiras horas com volume alto, diz que ele tem mais chance de falha na VNI do que um paciente que mantém ali os seus 8 ml quilo. Então, eu fico muito assim quando chega e fala, fez VNI. Eu realmente a gente não tem informação de como foi feita, quem fez. A gente sabe que tem enfermeiro que sabe fazer, mas ao mesmo tempo tem lugar que eles não conseguem nem ligar direito ali, né? A Sheila, acho que tá aí, né? Ela trabalha numa UPA e às vezes tem alguns BOs nos ventiladores e ela liga pra gente, né? Pra perguntar, tirar dúvida. Porque realmente, às vezes, a equipe não sabe manusear o equipamento adequado também. Então, que pressões usou, que PIP utilizou, a gente não sabe nada. Pra fechar aí, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode falar. Para fechar, eu queria saber de você, assim, qual o maior conselho você daria para quem vai indicar, para quem vai acoplar um paciente na VNI? Olha, não, eu acho que a primeira coisa, né? Vai lá no leito, né? Olha o seu doente como um todo. Não olha só o HD que ele tem ou que ele está mostrando. Então, olha o doente, avalia todos os sinais que ele está te apresentando. Vê se realmente a VNI, com os efeitos que a gente tem ali, você vai poder garantir
algo para melhorar ali para aquele paciente naquele momento. Se ele realmente ainda está num quadro de insuficiência respiratória, por exemplo, que você pode usar e deve usar uma VNI, ou se ele já passou desse time. Então, a avaliação ali, beira-leito, é sempre soberana. A gente brinca, né? A clínica é soberana, então você tem que olhar bem o seu doente, olhar tudo. Olha o balanço, olha o desconforto, a ausculta, gases se tiver. Olha bem o seu doente mesmo, faz uma avaliação. Depois, eu acho que o que conta muito, tentar conseguir o seu melhor material que você tiver disponível. Então, e conversar com o seu doente. Então, explica para ele o que você vai fazer, mostra, né? Porque não é fácil você estar ali doente, desconfortável, e a pessoa já vem com uma máscara e coloca lá no seu rosto, você já se assusta, você não consegue nem se adaptar a isso. Então, primeiro, mostra para o paciente. Eu costumo normalmente ir lá mostrar, olha, essa é uma máscara, eu vou colocar no seu rosto. Às vezes o pessoal até brinca, né? Porque veio da PED, né? E gosta de ficar lá disfarçando, né? Enrolando o doente, mostrando as coisas que vai fazer para depois acoplar. E aí depois mostrando. Então, eu seguro, eu converso. E depois eu vou deixando o paciente se adaptar. Às vezes eu coloco parâmetros mais baixos, nem é o parâmetro que eu quero atingir, mas eu coloco mais baixo para ele se adaptar. E depois eu venho aumentando esses parâmetros com mais calma. Então, conversar. Eu realmente seguro na mão do paciente e fico um tempinho ali. Você tem que ter uma atenção. O PNI não é coisa rápida, não é colocar e sair. Então, te dá trabalho e dá tempo. Então, tem que ter essa paciência. Fechou? Deu tempo, Lari? Deu. Não, é muito rápido, né? É Passa muito tão rápido. o tempo. Mas obrigado, Thay, por aceitar o convite, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né? Isso. Sei que acordou cedo para ir dar plantão, então eu sei que realmente não foi fácil você disponibilizar esse tempo, mas obrigado. Sei que para mim é um privilégio trabalhar ao seu lado e ter trabalhado ao lado da Lari, né? Então estou ao lado de duas pessoas que assim para mim é uma honra e que eu sou fã, né? Muito obrigado por esse tempo, viu? Ai, gente. Eu quero muito agradecer, né, a oportunidade. Eu até brinco porque eu não sou essa fizer que gosta de ficar fazendo live, essas coisas, né? Eu sou bem tímida. Mas foi um prazer. Primeiro, Ti, né? Porque trabalha comigo ali, é meu parceiro de plantão, então a gente já tem essa troca todo dia ali com os nossos pacientes, então essa conversa, ela sempre existe, né, nas nossas trocas de plantão ali, a gente sempre pensando no melhor ali do nosso paciente, então, além de ter estudado junto, né, de ter feito pós ali, a gente trabalha junto, a gente entrou na unidade junto, e é uma honra ser parceira dele. A Lari, um orgulho, né, eu estou muito feliz, né, dela tá com esse projeto e tinha que me apoiar porque foi minha aluna e uma aluna maravilhosa, e quando os alunos são bons a gente precisa assim pontuar, né, e dizer o quanto ela foi uma ótima aluna, o quanto ela me ajudou muito no Covid, né, foi uma loucura e eu fico muito orgulhosa de ver ela aí, toda fisioterapeuta famosa, né, arrasando. Então, eu que agradeço. Eu tenho muito orgulho de vocês e estou muito feliz de ter participado. Eu que agradeço, Thay, tanto por transmitir o seu conhecimento para mim de uma forma tão humana, né? Tão humilde, assim. E eu queria até mais tempo. No final, a gente está tão sobrecarregada, né? Que hoje eu olho e falo, eu queria ter um pouquinho mais de tempo com ela para eu sugar mais ainda, eu fiquei nessa mente brilhante aí. Muito obrigada, viu, Thay, pelo apoio. E seguimos. Então é isso. Obrigadão. Gente, obrigado a todos que participaram, tá? Logo, logo a gente tem mais novidade aí, né, Lari, dos próximos episódios, dos próximos passos. Então fiquem atentos aí no Instagram, sigam a Tainá, acompanhem lá. Qualquer dúvida pode chamar, pergunta, tá? Muito obrigado a todos, tá? Um beijo, Lari. Um beijo, viu? Beijão. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.